nossa convidada de hoje é uma presença bem conhecida das cozinhas portuguesas. Conhecida como Tia Cátia, conquistou o público com receitas simples, saborosas e aquela energia de cozinha de família que faz qualquer pessoa sentir-se em casa. Hoje vamos falar sobre o seu percurso, a paixão pela culinária e também sobre algo que faz parte de qualquer cozinha, a forma como se gerem os ingredientes da vida, incluindo o dinheiro. Tia Cátia, bem-vinda ao Inverso da Moeda. Obrigada, Mariana, pelo convite. Obrigada, fiquei muito contente mesmo. Antes de começarmos aqui a entrar pela conversa à volta do dinheiro, eu queria perguntar como é que esta paixão pela culinária surgiu e como é que surgiu a ideia de tornar isto a sua profissão. Exato. Olha, na verdade, eu sempre adorei cozinhar e, portanto, sempre foi uma das minhas paixões. Eu tenho várias paixões na minha vida. Sou, assim, uma pessoa que gosta de fazer muita coisa, sabes? E, portanto, eu até às vezes digo na brincadeira que eu sou muitas pessoas. Uma delas é cozinheira. E a determinada altura na minha vida, aos 42 anos, eu fiquei desempregada e comecei a pensar qual seria, o que é que eu poderia fazer para além daquilo que eu tinha feito até então. Já tinha trabalhado na indústria farmacêutica, já tinha trabalhado em licensing, já tinha trabalhado, enfim, em várias áreas, mas depois, repara, eu estava numa posição que eu não era nem CEO de uma empresa, e já estava habituada também a um determinado nível de vida e já tinha proporcionado esse nível de vida também à minha família, portanto também não podia cair assim tanto. Então o que é que eu poderia fazer para que pudesse manter mais ou menos o nível de vida? Então concorri ao MasterChef, porque o primeiro prémio seria um curso de cozinha na Cordon Bleu. Curiosamente, não ganhei. Não é curiosamente, é surpreendente, não sei, olha, qualquer coisa, não ganhei, caí, parti um braço na última semana e tive de desistir da competição. Sabes aquelas coisas que tu pensas, o universo... O que é que o universo me está a querer dizer aqui? Eu Exato. penso sempre assim. Não é? Na altura lembro-me de pensar exatamente isso e de facto o meu percurso não seria exatamente para uma cozinha fechada, só cozinha pura e dura, mas seria se calhar aproveitar toda a parte de comunicação que eu tinha estudado e que eu tinha também tido até então e se calhar comunicar cozinha. Portanto, se calhar fazia sentido ser isso. E então fiz um casting para o 24 Kitchen, atualmente Disney, e pronto, e fiz convidaram-me a fazer a primeira temporada, correu bem. Vamos fazer a segunda, vamos fazer a terceira e 11 anos depois cá estamos. Portanto, foi uma oportunidade, foi mais necessidade, se calhar, do que propriamente a paixão. Porque cozinhar, tu podes cozinhar sempre. Mas já existia esse bichinho da culinária? Sim, ou sim. foi aquela vontade de deixa-me seguir uma área mais criativa, agora que quero explorar outras coisas? Não, eu acho que a parte criativa tu consegues adaptar a tudo aquilo que fazes na tua vida, apesar de tudo. E se calhar, sim, a cozinha consegue ser super criativa e dentro da cozinha tu consegues ter áreas muito criativas, porque não precisa de ser só cozinha de restauração ou cozinha de hotelaria, pode ser uma cozinha muito mais virada para aquela que eu estou neste momento, que é a parte de... No fundo, também aproveitar a parte corporativa, a parte dos team buildings, como trabalho muito, mas se quiseres mais à frente, vamos. Eu se calhar já estou aqui a queimar etapas. Não, podemos já explorar tudo nesta fase, mas estava mais curiosa mesmo pela entrada na culinária, porque a seguir este percurso, depois de já ter explorado tantas áreas diferentes. E lá está, como é que foi essa transição? Como é que foi em termos de dar esse salto, de sair de uma carreira estável, entrar num percurso que era totalmente desconhecido para ti? Sim. Isso, de facto, não foi por uma questão de paixão, vou deixar uma carreira estável. Foi porque fiquei desempregada, efetivamente, não é? Portanto, eu não larguei um emprego onde estava muito bem, a ser muito bem remunerada, a empresa fechou em Portugal. Aliás, fechou em Portugal e numa série de países, ficou só com a sede em Barcelona, que acabou por fechar mais tarde, e portanto eu acabei por ficar mesmo sem esse trabalho. E depois, aos 42 anos, já não é fácil tu procurares nessa área, até porque estávamos num momento de crise e lá está, e estás habituada, ou queres, ou tens
despesas em casa, Claro. que não te permitem também baixar muito os teus rendimentos. Então tens que ir buscar, e eu na altura, curiosamente, até pensei em trabalhar como governanta, ou como assistente, ou como, sei lá, gestora de casa, precisamente para aproveitar todas aquelas valias que eu tinha de gestão, de organização e de cozinha também, para poder também ter, se calhar, e portanto eu estava completamente aberta a várias coisas. A parte da televisão, propriamente dita, nunca me tinha ocorrido. Então foi através do MasterChef que acendeu uma luzinha? Foi mesmo engraçado. E foi. Acendeu uma luzinha a mim e também a quem me viu. Porque, de facto, tu em casa, quem é que te vê? Quem é que sabe que tu existes? Não é? Se tu não te expuseres, ninguém te vai ver, não vai saber. Olha, se calhar vou chamá-la, que ela é uma boa. Estás escondida, estás fechada, não é? E, portanto, é muito mais difícil. E, de facto, a televisão acaba por ser uma oportunidade grande, que te dá uma grande visibilidade para te verem e para perceberem onde é que tu podes ser útil, não é? E pronto, e no caso da Disney, atualmente, foi pensar que eu podia ser útil em conteúdos nacionais, fazer conteúdos nacionais, que até então não havia muito conteúdo nacional. E pronto, e quando eu comecei a gravar, e paralelamente, obviamente, até porque eu aprendi uma coisa, e da pior maneira, não é? Não pôr os ovos todos na mesma cesta. E, portanto, eu sabia que tinha à partida que ter várias cestas com vários ovos, para o caso de cair uma, porque tu tens uma família e já estás numa fase em que tens filhos a estudar, tens toda uma casa para pagar e para manter. E não estamos a falar em grandes loucuras, estamos a falar em ter o mínimo indispensável para que as contas apareçam e consigam ser pagas. Isso para mim já é um tirar de dor de cabeça muito, muito grande. E pronto, e portanto consegui, não só com o programa, mas através também do programa, porque me dá mais visibilidade, poder fazer depois outros tipos de trabalhos, como caterings, eventos, show cookings, workshops, trabalhar com marcas, colaborar com marcas, não é? Que acaba por trazer também, é mais um income e acaba por me dar também essa... É um win-win, não é? Por mim, porque eu vou-me associar a marcas com a qual me identifico, não é? Claro. E essas marcas, obviamente, também se identificam também com a minha personalidade, porque as pessoas, independentemente de tudo, são pessoas, não é? E são as caras, porque são a imagem da empresa também. E pronto, e por isso tenho trabalhado com muitas empresas que me dão... Outras oportunidades. E achas que hoje em dia já não dá para ser só cozinheira? É preciso ser cozinheira, estar no digital, estar na televisão, ser multifacetada? Sim. Acho que sim. Acho que eu acho que em qualquer profissão tu já não podes ser só uma coisa. Se só fores uma coisa, tens então que ter uma equipa muito grande que faça toda a outra gestão. Eu durante muitos anos era sozinha, portanto fazia tudo, e quem faz tudo, normalmente há coisas que não ficam assim tão bem feitas, não é? E, por exemplo, a parte do marketing digital era sempre muito mais precária, porque eu sou de uma geração que não tem tanta afinidade com esses meios. Pois eu, pessoalmente, também não sou uma pessoa muito das redes. E, portanto, neste momento já tenho uma equipa que já permite que eu vá, por exemplo, que eu venha aqui e que depois possam fazer toda a promoção deste podcast, e que não tenha que ser eu que estou preocupada, porque para além de estar preocupada com a gestão da empresa, com as receitas que vou fazer, com o catering, para além, esta como é uma área que para mim é menos, domino menos, acho menos interessante, eu acho que quando tu delegas, e delegar, eu acho que é o essencial. É fundamental. Claro que inicialmente, quando tu estás a começar, tu não tens dinheiro para delegar, não é? Porque delegar também implica custos, não é? É um passinho de cada vez e vai-se construindo. Mesmo. Eu ia perguntar mesmo isso no início, com 42 anos, não sendo nativo do digital, porque hoje em dia uma pessoa que começa com 18 anos, 20 no digital, já sabe mais ou menos aquilo que tem de fazer. Como é que foi essa gestão no início de dar esses pequenos passos? Ou seja, hoje em dia a máquina está montada e está a funcionar, mas como é que foi
até chegar ao ponto que estamos hoje? Olha, eu diria que aquilo que se dizia na altura que era muito orgânico, era o que era. As coisas quando apareciam eu publicava, mas era uma coisa extremamente orgânica. Não havia muita promoção e, portanto, todos os conteúdos que lá estavam nem eram minimamente estudados, era uma coisa quase que, olha, é a diferença entre fazeres um empratamento muito chique, muito robusto, muito uma coisa, ou, como diz o meu filho António, o empratamento à escola, não é? À cantina. À cantina, tal e qual. Era um bocado isso. Uma coisa mais orgânica, agora se diz, não é? Mas pronto, e portanto era uma coisa mais, menos trabalhada. Não é que seja super trabalhada, mas há pequeninas coisas que tu sabes a hora em que tens que publicar, se podes publicar todos no mesmo dia, se não podes, se deve ser à sexta, se deve ser à quinta. Eu não faço ideia. Sou completamente infoscolhida nessa parte. Tanto que eu às vezes até digo à Inês, que é a minha nora, porque entretanto nós temos uma empresa familiar, somos todos família, e eu digo à Inês, Inês, eu nem vou ao Instagram porque eu até tenho medo de pôr likes em sítios que não devo. Tipo, não sei, sou mesmo info-excluída e portanto remeto-me àquilo que eu sei fazer bem, que é a parte, no fundo, de cozinha e a parte de gestão também da cozinha. Mas eu acho que é importante esta mentalidade de este posicionamento de mente aberta. Eu não sei fazer e não é a minha praia, mas vou-me juntar com pessoas que saibam fazer. Exatamente. Não sei fazer, então não quero fazer. Acho que essa postura é que acaba por depois ir afastando daquilo que é o mundo hoje em dia que está no digital. Claro, não é? Claro. E é o que eu costumo dizer muitas vezes lá, é César o que é de César. E eu acho que aliás, de uma forma assim mais barajeira, cada macaco no seu galho, não é? E portanto, se eu não sei, eu entrego a quem sabe e respeito e confio plenamente. E confio mesmo. Não sou nada aquela pessoa de ir ver, olha, deixa lá ver se estás a fazer bem. Eu às vezes só pergunto uma questão de curiosidade. Porquê que puseste na sexta? Tipo, faz mais sentido. Vai-me dizer, tia, não pus na quinta, pus na sexta, porque na quinta já tínhamos posto não sei o quê. Ai, está bem. Mas é super importante fazer-te rodear, ladear das pessoas que sabem, efetivamente, e que têm uma visão mais contemporânea, não é? Porque para todos os efeitos, por muito à frente que eu tento ser, não é? Eu tenho 53 anos, não é? Eu venho de outra geração, não é? Eu aprendi a trabalhar com computadores sozinha. Eu ainda sou do tempo do Corel, não sou do tempo do... Vocês têm agora coisas novas, por exemplo, imagina, para fazer propostas. O Manel faz sempre... eu fazia as minhas propostas em PowerPoint e em Word e não sei o quê, e depois exportava para PDF. Usa uma coisa, depois estás a ver, é isso. Pronto, para já... Mas é inteligência artificial, provavelmente. Não? É um software que ele põe lá e faz e monta... Para ficar bonitinho, o Canva. É isso! Estás a ver? Eu sou uma saluia. Mas, por exemplo, o que é engraçado? Eu fazia e a coisa, pronto, podia não ficar incrível, mas ficava feita, marchava e não sei o quê. Durante muitos anos estava sozinha, não é? E, portanto, estava a fazer a Olivia Patroa, a Olivia Costureira, a Olivia, estás a ver? Pronto, fazia várias coisas. E, obviamente, que agora entrego e agora já nem faço as propostas. Tipo, Manel, por favor, faz esta proposta. E ele no outro dia não podia fazer e eu disse, mas eu faço. Não, porque está no Canva. E tu não sabes fazer. E eu, fez não. Mas achas que esta capacidade de conseguires delegar, de olhar para isto como um negócio, de ter esta cabeça assim mais de gestão, vem também de teres tido outras profissões, outros papéis antes? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o facto também de ter trabalhado muito na área corporativa, não é? Tu habituas-te a ter várias coisas, não é? Várias áreas, não é? Trabalhas numa empresa onde existem vários departamentos, não é? Portanto, eu não ambiciono nada abraçar todos os departamentos, muito pelo contrário. Eu quero cada vez mais focar-me naquilo que eu sou melhor, exato, não é? Que é a parte
até mesmo a parte de ideias, que eu tenho algumas ideias, não é? E depois, e acho que cada uma das pessoas que trabalha contigo é perceber exatamente o que é que gostam mais de fazer. E o que é que, por exemplo, se eu sei à partida que tu não gostas de fazer propostas, eu vou tentar fazer com que tu faças outra coisa qualquer que não sejam as propostas, não é? E porque vais estar muito mais feliz, se estiveres muito mais feliz, mais motivado. Vais estar muito, exato, e tudo isso. Portanto, e o facto de eu hoje em dia delegar muito mais, também eu delego mais porque tenho mais possibilidades de delegar, porque isto é tudo, é os tais passinhos que tu falas, faz com que eu tenha uma vida muito menos assoberbada e me permita crescer mais. Porque o facto de tu estares só na tua bolha a fazer tudo não permite que tu cresças mais, que tenhas outras ideias, que tenhas outros projetos, que possas fazer outras coisas. E nós há 1 ano e meio, quando criámos este espaço que temos agora, que se chama a Cozinha da Tia Cátia, tem um nome incrível. Acho lindo. Foi um brainstorming que não faz ideia. Como é que se vai chamar? 30 nomes. Ficou a Cozinha da Tia Cátia. Ficou aquele primeiro que surge sempre. Exato. E que foi precisamente que veio de encontro àquilo que eu sentia necessidade. Porque como eu acho que ainda aquilo que funciona são os serviços, é a venda dos serviços, não é? Tu consegues ganhar mais, ter um investimento não tão alto, ter menos quebras e teres uma rentabilidade maior se vendes um serviço. E onde é que o serviço entrava na área da cozinha, não é? Porque tu pensas em cozinha, pensas sempre num restaurante. Sim. Logo, não é? Um restaurante, um takeaway, caterings, o que for. E então os serviços entram aqui na parte dos team buildings. Porque nós sabemos que as empresas cada vez mais precisam, e toda a vida precisaram, de motivar as equipas. E que o faziam muito com os team buildings. Que iam desde arremessarem-se de pontes, fazerem escalada, agora são aquelas coisas dos quartos fechados, como é que se chama? Escape room. Obrigada. Vês? É moderna. Escape room, exato. Portanto, existem muito. Na nossa altura eram os paddy papers e essas coisas assim. E sempre houve. E por que não criar team buildings na área da cozinha, em que as pessoas se reúnem em grupos e vão para um espaço cozinhar. A cozinha junta as pessoas. A cozinha tem essa capacidade de te despir de preconceitos e de estatutos e às vezes, não quer dizer que não seja importante haver hierarquia nas empresas, e é, seguramente, mas às vezes havia muito aquela discrepância entre as pessoas que estão numa função hierárquica mais inferior em relação às pessoas que estão mais acima, e haver essa ligação, essa coesão, essa cola, esse molho bechamel que liga tudo, sabes? Por isso, nós lembrámos, porque eu já fazia estes team buildings muitos em empresas, mas que é super complicado, em que tu tens que levar toda uma estrutura para uma empresa, mas que não tens bancadas, não tens a nada. Experiência acaba por não ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E então, por que não levar as pessoas para a cozinha? E então foi quando nós criámos este espaço, em que as pessoas todas cozinham, à volta. Temos 9 bancadas de cozinha que podem ser ampliadas, portanto recebemos até 100 pessoas no nosso espaço. Claro que quanto mais gente mais logística é necessária ser feita e organização, e depois tem a ver com pensar exatamente esta equipa, começa por descascar a cebola, a seguir pica o alho, depois faz o molho, depois faz o não sei o quê. Portanto, para sem que toda coordenar a gente, tudo coordenado, as receitas são sempre desenvolvidas para que seja interessante. E depois, no final de cozinharem, sentam-se à mesa já está posta, e toda a comida que estiveram a preparar vai para uma cozinha nossa de produção, em que é tudo empratado e é servido. Para o momento de convívio. Para o momento de convívio. Mas tu estás a comer a comida que tu fizeste. É incrível. Ainda sabe melhor. Sabe melhor, em termos de plano, é incrível, porque nunca ninguém vai dizer que está mal, porque foram eles que fizeram. Portanto, é sempre bom. E é muito giro, porque as pessoas, para além daquele momento que levam,
levam depois as receitas para casa para as poderem reproduzir e, portanto, é um momento que de certa forma se eterniza, porque imagina, daqui por 3 ou 4 anos estão a fazer aquela receita em casa e dizem, eu lembro-me que eu fiz esta receita com a minha empresa no espaço da Tia Cátia, na cozinha da Tia Cátia. Sim, e, totalmente. portanto, acaba por ser uma coisa que leva esta memória e é muito giro ver as pessoas a conversarem e dizerem eu aprendi a cozinhar com a minha avó, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, ou eu nunca soube cozinhar porque quem cozinhava sempre era este e coisa, mas tenho um fascínio grande, é a primeira vez que vou fazer uma sopa. E é incrível como é que, por isso eu achei que sempre o meu papel não seria só na cozinha, não seria cozinhar para, mas cozinhar com. Percebes? E eu tenho sempre a sensação, cada grupo que sai, que quando se vai embora, eu fico sempre com o coração cheio, porque tu ficas para já proporcionaste àquelas pessoas um dia diferente e ficaste mesmo cheia, ficaste mesmo... E se calhar muita gente sai de lá com um bichinho pela cozinha que não tinha antes. Muito giro, sim. Sim, há muita gente que sai de lá a dizer, a partir de agora sou sempre eu que vou fazer a sopa lá em casa, aprendi a fazer uma sopa de uma maneira incrível, parece uma coisa super fácil, e é fácil, mas tem os seus quês, e é isso que nós tentamos também passar, eu e toda a equipa é sempre a família, trabalhamos todos juntos. Isso ainda é mais giro. É Por acaso giro. eu ia perguntar de todas estas camadas que vais tendo no digital, na televisão, qual é que gostavas mais? Qual é que é o teu processo preferido? A escrita das receitas, essa fase inicial, ou se é mesmo, pronto, agora, a parte dos eventos? Olha, eu vou-te dizer a parte que eu gosto menos. A parte que eu gosto menos é a parte de escrever receitas. Porque eu gosto muito de imaginá-las e concebê-las. E depois, de repente, eu tenho que as escrever. Essa é a parte que me tira um bocadinho mais energia, porque é tu teres que escrever aquilo que tiveste a fazer. Pronto, não é um bocado... Sim, chegar lá e experimentar e correr bem, ótimo, agora depois passar e depois, de mesmo repente, para a teoria. Exatamente. Para já o teres que ir fazendo e escrevendo ao mesmo tempo, acaba por ser muito... Corta-te um bocadinho aquela veia criativa, não é? Porque depois lá está, eu como tenho PHDA, eu gosto de fazer as coisas, está feito, sei que para a próxima. E de repente, já nem te lembras do que é que puseste há 5 minutos atrás. Sim. E de repente estás-te a contrariar a tua natureza, que é teres que escrever, teres que ser metódico, ter não sei o quê. Portanto, é a parte que eu gosto menos, é a parte que eu vou protelando mais, estás a ver? Tipo, pronto. Tem de ser feito, mas exatamente. Se não tivesse de ser, eu evitava. Precisamente, essa é a parte que eu menos gosto. A parte que eu mais... Os programas adoro, porque tenho uma equipa incrível e, portanto, tenho sempre a sensação que vou... Por acaso, outro dia fui fazer umas bolachas a uma escola. Minha sobrinha é professora de inglês. E eu disse, Sofia, quando quiseres que a tia vai lá, te escolhe uma turma, a tia vai lá. Pronto, tu dizes mesmo aos meninos que é um presente teu é levar-te a tia para fazer umas bolachinhas. E foi super amoroso. Eram 24 minutos. Então, pronto, falámos nas cores, em inglês e não sei o quê, não, eles estiveram a decorar bolachas. E depois, no fim, eles fizeram uma série de perguntas. E houve um amoroso que eu achei tão querido. Ele disse-me se eu ainda ficava nervosa quando ia apresentar os programas. E eu até lhe disse, olha, vou fazer aqui uma coisa, não lhe falei numa analogia, porque ele olharia para mim, miúdos com 9 anos, não sei o que é isso, o que é que ela está a dizer. E eu disse-lhe, olha, vou dizer uma coisa, sabes quando passaste do 3º ano para o 4º ano e tiveste aqueles 3 meses de férias e depois voltaste à escola e apesar de saberes que são os mesmos amigos, mas que ainda podes ter um amigo diferente, que a professora é a mesma, mas que podes ter outra professora, como tiveste a professora de inglês, que é diferente. Sabes aquela dorzinha de barriga que tu tiveste? E ele, sim, é isso que eu ainda sinto. E ele olhou para mim e disse, isso é mesmo giro. E ele olhou para mim tipo com um ar, como é que é possível uma pessoa crescida ainda sente estas coisas? Mas é um bocado isso. Sim, porque em cada programa, cada projeto é sempre uma experiência é sempre diferente. Nova. E eu tento sempre, porque a verdade é que tu não sabes quando é que isto acaba, não é? Tipo, se é agora, se é amanhã, se é depois, se é daqui para um ano, por um mês, quando for. Há de ser daqui para muitos anos, se Deus quiser. Mas é aproveitar cada momento, sabes? Até porque aquilo que tu aproveitaste hoje, não sabes se amanhã não te vai ser muito útil e te vai facilitar o processo,
não é? Tipo, eu já fiz aquilo, já sei como é que se faz, vai ser mais fácil para a próxima. Mas Estamos sempre a aprender. completamente. Mas completamente. Todos os dias. Quanto mais não seja, aprendemos pelo facto de termos partilhado uma ideia e essa pessoa nos dizer já aprendi qualquer coisa hoje. Tipo, e tu já aprendeste que todos os dias podes partilhar. E isso é muito bom. Eu acho que tu és uma pessoa de pessoas. Estou a sentir. Sou mesmo. Olha, e achas que em tudo isto, todas estas camadas do teu projeto e da tua presença, seja no digital ou fora dele, tu sentes que o ter a obrigação de aquilo que tu gostas, ter de gerar dinheiro, corta um bocadinho da magia? Sim. Sabes, às vezes quando me perguntam assim, ou dizem tipo, se eu ganhasse Euromilhões eu não ia deixar de trabalhar, eu ia continuar a trabalhar. E eu vou-te confessar, eu podia continuar a trabalhar, mas era com outro espírito. Não era, porque é isso, às vezes quando a pessoa, eu não sou uma pessoa de me queixar, e enerva-me imenso quando me queixo, irrita-me mesmo, eu própria fico irritada. Mas, imagina, se eu, por acaso digo que estou muito cansada, e me dizem tens que parar um bocadinho, e aquilo até me enerva um bocado, porque eu não posso parar. Não podes parar porque tu já tens uma estrutura tal. Há muita gente a depender de ti. Há muitos ordenados, há muita estrutura que tu decidiste dar um salto. E uma das coisas, quando há 1 ano e meio, aliás, quando há 2 anos, o Manel se juntou a nós. O Manel é o meu filho mais velho, que tem a tua idade, 28. E quando se juntou a nós, eu disse-lhe, olha Manel, a mim e ao Francisco. Eu e o Francisco somos casados há 31 anos. E trabalham juntos? Trabalhamos juntos. Começámos a trabalhar juntos depois do Covid, porque eu comecei a ter mais trabalho e era muito complicado o Francisco desdobrar-se, então passámos a trabalhar juntos, mas trabalhámos juntos os dois naquilo que nós conseguíamos, não é? Portanto, tínhamos as nossas limitações em termos de tudo, não é? E quando o Manel quis começar a trabalhar connosco e abrirmos este projeto e abrirmos também a outros projetos que continuamos a ter, e eu acho que isso é engraçado, é tipo, sentimos mesmo que o céu é o limite. O que eu lhe disse mesmo foi, Manel, eu e o pai, sozinhos, não conseguimos. Temos a noção dos nossos limites. Não conseguimos ir para além daquilo. Pronto, portanto, só vamos para além daquilo se tu entrares e não te queremos forçar a entrar. É mesmo, tipo, se sentires que é a tua cena, entras, mas é para levares isto, porque isto é um projeto de família e é um projeto que é para ti, para o teu irmão, para a família, para a Inês, para a Carlota, e portanto é uma coisa que vai ser de hoje à amanhã, vai ser a empresa que os pais cada vez mais vão tentar sair. E um bocadinho sabes que vais começar a sair, a dar um passinho para trás, sempre na retaguarda, obviamente, para ajudar naquilo que for preciso, mas a minha ideia é que daqui por 10 anos eu consiga, 10, 12 anos, sei lá, na idade da reforma, eu consiga estar muito mais só com as pessoas. Sim, delegar cada vez mais. Sim, e muito mais naquela parte das pessoas, de estar com as pessoas e de não ter que estar tanto na parte também de gestão e mesmo na parte de estar 14 horas em pé. Não, essa parte é a parte que... Sabes que a parte quando eu estou a gravar é a parte em que eu menos trabalho, curiosamente. Porque está tudo preparado, não é? Porque está tudo preparado, é toda uma equipa, está toda uma estrutura feita e eu só estou ali a cozinhar para os meus chorinhos, como eu costumo dizer, ou a conversar e a fazer coisas e não sei o quê. Não é um trabalho se calhar mais emocionalmente ou em termos anímicos mais violento, não é? Porque tu estás ali a dar de ti e tudo, também estás a receber, óbvio, mas fisicamente é muito menos violento. Violento é quando tu estás 14 horas em pé numa cozinha a cozinhar porque tens um catering para uma produção, ou tens um catering para uma empresa que são 60 pessoas e tens que servir um almoço que implica levares tudo e mais um par de botas. E portanto eu tento que cada vez mais eu possa ficar com as pessoas,
sabes? Com a parte às vezes o Manel, quando eu estou na cozinha, não sei o que, ele diz, pronto, mãe, acabou, vai lá conversar com as pessoas, tu és... Boa nisso. Vai, exato. Mas acredito que isto também, sendo um projeto familiar, acaba por causar muita ansiedade de este projeto depende do futuro o futuro da minha família Claro. depende deste projeto, não é? Claro. Portanto, de que forma é que vocês também conseguem conjugar aquilo que aceitam, que não aceitam, os projetos que querem se envolver ou não, sabendo que têm esta pressão e carregam isto aos ombros e que não Sim. é como ter um trabalho normal em que o salário cai ao final do mês. Exatamente. Nós temos muito, porque eu também tenho essa parte comercial e o Manel, curiosamente, tem imenso essa parte comercial, que é a parte de ir buscar parceiros, de ir buscar clientes, de ir buscar, enviar propostas, mesmo que não nos peçam, enviar, porque eu trabalhei também durante muitos anos nessa área, não é? E, portanto, há muito aquela coisa de ser um bocadinho sem vergonha, sabes? Mandar, não te pediram, mas tu mandas. E depois também há essa parte muito de, nós queremos trabalhar contigo, tu, se calhar, qual é o valor que tu tens? Queremos trabalhar juntos. Boa, já chegamos. Então não vamos deixar de trabalhar por uma questão de valores. Vamos chegar aqui ao meio termo. Quanto é que tu tens? Às vezes é melhor. E era aquilo que estavas a falar. Depois há aquela coisa, tipo, eu não vou dizer quanto é que eu tenho, eu vou ver até quanto é que ela pode chegar. E eu nessas coisas sou tão básica. Quanto é que tem? O meu valor é este. Já percebemos que não dá. Quanto é que tens? Então, com isso, o que é que eu consigo fazer? O que é que eu Com isso, o que é que eu consigo fazer? Consegues subir um bocadinho e chegamos aqui a meio termo? Sabes, quebrar esta barreira do eu não te vou dizer quanto é que tenho. Sabes? Que eu acho que também tem muito a ver com a confiança. Eu tenho clientes que já me dizem, olha, eu tenho um valor para fazer um almoço que isto é uma vergonha, mas é o que eu tenho, é o budget que eu tenho. Então diz-me, eu digo-te o que é que posso fazer com isso. Ou se por isso simplesmente não posso fazer nada. Pronto, e mandas vir o Uber. Sim, mas quanto mais honestos e abertos somos sobre o tema, mais Claro, fácil é claro. chegar aqui a este compromisso. Não temos aquela presunção de que só aceitamos algumas coisas, de todo. Porque lá está, temos muitas contas para pagar, não é? E eu faço muitos trabalhos ao fim de semana e produções e tudo. E no outro dia até me perguntaram, mas porquê que fazes isso? E eu, Para tem ganhar contas para pagar? Repara uma coisa, não é? Eu neste momento estou numa noção de que não é para enriquecer. Não é que eu não gostasse. Não é que eu não gostasse, que amava, não é? Mas a ideia aqui é criar uma empresa estável, que eu chego ao fim do mês, consiga pagar todas as contas e a empresa ainda tem alguma estabilidade para, se acontecer alguma coisa, fazermos face. Portanto, estar sempre com 6 meses de avanço, percebes? Acontece qualquer coisa, isto fecha, há uma desgraça, há uma não sei quê, e tu tens ali uma estabilidade. Um fundo de emergência da empresa. Um fundo de emergência. Portanto, eu neste momento trabalho para isso, para criar estabilidade na empresa. A partir do momento em que a empresa estiver estável, então aí podemos começar a pensar, e sempre, obviamente, investindo. Claro. E no nosso caso foi até amoroso, dito assim, porque nós fomos fazendo. Por exemplo, a parte de fora nós não tínhamos, que era tipo um pátio, era árido, não tinha nada. Nós começámos por o chão, depois começámos por pintar as paredes, agora já pusemos uma pérgola, já tapámos a pérgola, já fizemos uma parede, já fizemos... E tudo nós, portanto, tem muito valor por isso, porque é a minha sobrinha Madalena, é o meu sobrinho Francisco que vão fazendo, e tudo isto dá-nos um prazer imenso, porque tu estás mesmo a construir, literalmente a construir aquilo que... Tijolo por tijolo, literal mesmo. E depois eles vestem muito a camisola, como é óbvio, porque aquilo na verdade é de nós todos. Aquilo é de todos, aquilo é de nós todos. E não tem aquela coisa, isto não é meu, não, de todo. Eu se calhar sou a que sinto que é menos meu, compreendes? Porque depois também tenho essa pressão de pensar que tenho que chegar ao fim do mês e que tenho que ter as contas pagas, não é? Eu vou-te dizer, no dia 8 de cada mês é um alívio sempre, que é o dia em que eu acabo de pagar tudo e mais alguma coisa. Portanto, aqueles primeiros dias do mês, eu enquanto não acabo de pagar, que sou eu que faço essa parte também, acumulo funções.
Eu tão depressa sou a menina da cozinha, como sou a menina da Do copa, Excel. como sou a do Excel, como sou a, estás a ver, contabilidade, marketing, pronto, passo por todas. E pronto, e portanto, para mim, todos os meses que eu acabei de fazer os pagamentos todos, para mim são um alívio. Um alívio. E sendo isto um negócio familiar, quão fácil é separar o que é o negócio, o que é, em termos financeiros, o que é a gestão do meu dinheiro em Sim. casa? Sim, isso até há pouco tempo era muito difícil de fazer, não é? Porque a verdade é que não havia muito dinheiro, não é? Portanto, ele entrava e às tantas Era para pagar contas. ele tinha que pagar contas, não é? E, portanto, acabava por ser muito difícil. Entretanto, começámos, obviamente, criámos a empresa mesmo. Portanto, eu era empresária individual, há uns anos criei a empresa, criámos um salário, não é? Que já sai aquele salário todos os meses e conseguimos já ter essa divisão feita, porque já todos temos os nossos salários que nos permite viver com eles. E, portanto, permite que a conta da empresa, aquilo que lá está, é efetivamente, exatamente. Mas sim, não foi nada fácil fazer essa gestão de o que é, o que é que não é, o que é empresa e o que é... E tu, em nome individual, como é que fazes essa gestão no teu dia-a-dia? Apontas o que gastas, usas um Excel, como é que fazes isso? Olha, é que para isso é preciso muito tempo, sabes? Que é curioso. E então eu não tenho muito tempo. Não sei se é tempo. Pode ser só disciplina, ter uma rotina já. Disciplina. Parece ontem a minha médica a dizer que eu tinha que fazer exercício físico. Também vou Mesmo. ser essa que vou convencer a fazer exercício físico. Em que parte do meu dia? Da meia-noite às 7. Acredito que não há muito tempo para fazer gestão financeira, mas há pequenas coisas que se pode fazer e começando por ter noção de para onde é que o dinheiro está a ir, é super importante. É verdade, super importante, super importante. Uma das coisas que eu fiz, e principalmente quando fiquei desempregada, foi fazer as contas de tudo, quanto é que eu gastava por mês, quais eram os meus encargos. E na altura foi, perante isto, o que é que eu posso cortar? Não é? Começas por cortar o seguro, depois cortas vais cortando coisas, depois deixas de ter alguém que te ajude em casa e passas a ser tu a fazer, já és tu que fazes a limpeza da casa, pronto, vais tirando coisas, até que fica o essencial, aquilo que tu não podes mexer. Uma das coisas que eu me orgulho de eu e o Francisco termos conseguido foi, ao longo destes 11 anos, nós termos conseguido pagar a nossa casa rigorosamente todos os meses e nunca nos terem vindo tirar da casa por causa disso, porque a verdade é que era aquilo que não podia faltar, não é? Não tens um teto, tens sempre a opção, vendes aquela e compras uma mais pequena, óbvio, não é? Mas aquilo que eu me orgulho é ter conseguido manter a casa, não é nenhum palácio, é uma casa normal, vulgar ali meu, mas que mantivemos, percebes? Mantivemos essa estrutura e mantivemos tudo aquilo. Durante muitos anos eu não ia jantar fora, não é que... Sim, tem de se fazer uns ajustes na fase de transição. Tens que fazer tudo e sabes o que é o supérfluo e sabes sabes que tens que ver qual é o preço por litro do leite, que depois obviamente começas a deixar de ver e já compras o leite que tu gostas, porque não? Eu trabalho que nem uma moura, porque é que eu não posso comprar o leite que eu gosto, ou não sei o quê, ou já vais comprar os ovos das galinhas que são felizes e contentes e não sei o quê, não vais comprar os mais baratos, porque a verdade é essa. Sendo que eu tenho sempre a noção que não se podem bandeirar em arco, porque não é aquela coisa... Porque eu lembro-me que houve tempos em que eu ganhava muito bem e que não fazia contas nenhumas, zero. E, portanto, se eu conseguia viver com muito menos e bem, porque não vou voltar outra vez àquilo. Portanto, vou manter, não é? Vou ser equilibrada e perceber que... por exemplo, a gestão do frigorífico é uma coisa fundamental. Às vezes há pessoas que não fazem ideia da quantidade de centenas de euros que têm entre o frigorífico e o congelador e que de repente deitam tudo fora porque não fazem a gestão, não sabem, as coisas passam de prazo. Quem diz no frigorífico e no congelador diz na despensa. E essa gestão tem que ser muito bem feita, que é o princípio de tu atirares dinheiro à rua. É tipo, pegares em dinheiro e deitares fora, metes no vidrão, ou não sei o quê, ou deitas fora e acabou.
porque essa parte é muito importante de controlar. Por exemplo, sei lá, digo eu, uma sobrinha, o que te sobra, pôr sempre na parte da frente do frigorífico, em embalagens transparentes, com etiquetas, come, estás a ver o género? Adoro que estamos a falar de gestão financeira e a conversa vai para a gestão de frigorífico, que está tudo interligado e faz todo sentido. Faz tudo imenso sentido, faz tudo imenso sentido. Mas nunca pensei nessa ótica. Não é? E de repente tens um cesto cheio de fruta e de repente a fruta está ali a apodrecer. E há um dia em que tu pensas, não pode ser. É preferível descascares a fruta toda, metes num tachinho, pões em compotas, guardas no congelador, sabes que tens ali umas compotas para juntares com a proteína. Vês que eu percebo deste? E com a aveia fazes umas papinhas e não sei o quê. E isso, é assim, em vez de teres deitado 3 bananas fora que estavam super maduras, amassas, misturas com aveia e não sei o quê, tens umas bolachas incríveis. Pronto, isso tudo tem a ver também com a gestão, com a poupança, com Claro não é? que sim. Que faz toda a diferença. Que faz Sim, toda a tudo diferença. contadinho faz tudo a diferença no final do mês. Por Tudo isso é que eu acho que contadinho faz toda o primeiro a passo é diferença. mesmo partir pelos custos e perceber por onde é que o dinheiro está a ir. Exatamente. Olha, estamos aqui a chegar ao final. Que conselho é que tu darias a alguém que gostasse de seguir profissionalmente a sua paixão, seja culinária ou outra coisa qualquer, mas que neste momento não consegue perceber qual é que é o caminho? Apesar de tudo, eu, por muita paixão que tivesse sempre por muita coisa, eu tinha sempre uma noção de rentabilidade daquilo que estava a fazer. Portanto, o fazer só por fazer, para mim, mesmo que fosse um hobby, tinha que ter sempre um intuito útil, uma utilidade. Podia ser rentável em termos financeiros ou não, mas que houvesse alguma rentabilidade. Portanto, eu acho que quem quer, de facto, seguir a sua paixão, a paixão é um bocadinho contraproducente, porque quando tu estás apaixonado, há um lado do cérebro que fica completamente desligado. Portanto, é sempre bom que haja uma parte racional e fazer o tal plano, não é? O plano de negócios, o plano que seja, entre os prós e os contras, entre o que entra e o que sai. E ainda há bocadinho estava a falar com o meu filho Manel, pensarmos num próximo projeto que tivéssemos e qual seria o investimento e o retorno, não é? Isto parece uma coisa muito... E eu, repara, não sou da área financeira, sou uma pessoa Sim, normal. Sim, mas tudo isto são negócios, não é? Mas a no verdade fundo é essa. sonhar, mas depois também puxar os pés para a terra. Exatamente. Tipo, agora estou entusiasmadíssima a fazer não sei o quê. Ok, mas que retorno é que isso me vai ter? Quais são as quebras que eu vou ter desse produto? Imagina, vou fazer croquetes para fora. Tipo, tenho uma arca? Não, vou ter que comprar. Tenho um abatedor? Não, vou ter. Tenho um embalador de vácuo? Não, vou ter que coisa. Qual é o investimento que eu vou ter que fazer? Qual é o retorno que eu vou ter disto? Há quanto tempo? Isto no fundo é trocado por miúdos um plano de negócios. Um plano de negócios, exatamente. Que pode ser mais elaborado ou menos elaborado, pode ser feito com uma caneta, pode ser feito num Excel, pode ser feito numa toalha de mesa. Claro. A verdade é que tem que haver essa conta, seja ela mais aprimorada ou não, mas tens sempre que saber e em quanto tempo é que vais ter esse retorno e se estás a contar com esse retorno enquanto se precisas, se precisar de um retorno imediato, se calhar não vai poder ser uma coisa a longo prazo, não é? Bom, olha, vamos passar aqui um desafio? Vamos! E agora chegamos ao momento em que vamos pôr à prova a tua intuição financeira. Por isso, à semelhança de uma boa receita, trazemos alguns ingredientes de sabedoria financeira para misturar nesta conversa. Vamos então ao nosso desafio, isto ou o inverso. Portanto, eu vou dizer uma frase, tu vais-me dizer se é isto ou se é o inverso, ok? Há cartões de crédito que permitem pagar uma compra em prestações depois de a fazer. É isto ou é o inverso? É isto. É verdade. Temos essa modalidade em cartões de crédito para poder também facilitar quem não? as compras mais difíceis ou não. Ou não, ou porque tu preferes ter o dinheiro do teu lado e fazeres esse pagamento faseado, porque Tu usas cartão de crédito? Eu agora tento não usar cartão de crédito só para ou viagens ou para fazer pagamentos de hotéis, mas eu evito porque tenho medo, porque tenho medo de me desorientar.
Um bocadinho. Se calhar por falta de gestão no dia-a-dia tenho essa da noção. parte financeira pessoal. Tenho essa noção. E, portanto, como acho que não tenho esse tempo ainda, então, mas tenho, obviamente... Mas é uma ótima ferramenta. O cartão de crédito, se for bem usado, é uma excelente ferramenta. É uma excelente ferramenta, até para gerires, para saberes exatamente, porque está lá tudo descrito, aquilo que tu gastas e o que não gastas, e portanto, sim. Mas, sim. Boa, mas passamos o teste. Olha, estamos mesmo aqui a chegar ao final e queria que me completasse aqui uma frase, pode ser? A cozinha ensinou-me que quando se fala de dinheiro e de vida, o ingrediente mais importante é... Ai, o amor. A família. Ai, que bonito. Sim, sim. Acho que é um perfeito resumo para esta conversa também. Obrigada, Cátia. Obrigada, gostei muito de ter aqui. Adorei. Já sabem que nos podem seguir a nós também no Instagram e no TikTok em inverso_by universo e nós voltamos em breve com um novo episódio. Está feito! Obrigada, gostei muito! Obrigada.